O presidente Lula cancelou 2 viagens que faria para o norte do país no fim de semana para comparecer ao sepultamento do Papa Francisco no Vaticano neste sábado. Eu quero conversar com a Luciana Verdolim, que vai trazer as informações para a gente agora. A comitiva está sendo decidida, Luciana Verdolim. Seja muito bem-vinda. É isso mesmo, assim, a expectativa é de que até o fim do dia a gente tenha a lista de quem vai embarcar com o presidente da República. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Lula já começou, inclusive, a encaminhar os convites. Já convidou os presidentes da Câmara, Hugo Mota, do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, que, inclusive, já confirmou com o presidente Lula. O avião presidencial sai daqui de Brasília provavelmente na quinta-feira, 10 horas da noite, e retorna no sábado, depois das despedidas, depois do funeral do Papa Francisco. Juntamente com os chefes dos 3 poderes, a expectativa também é de que nesse avião embarquem ministros de Estado e parlamentares. Tudo isso está sendo negociado, a lista está sendo passada e várias pessoas, inclusive, já estão entrando em contato aqui com o Palácio do Planalto, porque querem acompanhar o presidente nesse momento. Lula tem dito, que é de fundamental importância o Brasil ser representado nessa despedida, levando-se em consideração, a importância e o que o Papa Francisco fez para os mais pobres. O presidente da República já havia se encontrado com o Papa Francisco em pelo menos 3 oportunidades. O Brasil foi, inclusive, o primeiro destino do Papa, logo que ele assumiu, e por isso a expectativa é bastante grande. O governo já declarou luta oficial por 7 dias por conta do falecimento, e a expectativa é de que a gente tenha a lista completa da comitiva presidencial logo mais até o fim do dia. O Palácio do Planalto diz que tudo está sendo preparado, e está sendo preparado de última hora, não tinha essa programação, pelo menos, e por isso está tendo aí uma demora, mas o presidente Lula já disse que faz questão de levar, inclusive, autoridades, e esses convites estão sendo ainda disparados aqui pelo governo. Muito obrigado pelas informações, Luciana Verdolim. Uma ótima tarde para você. Gustavo Segré, o presidente Lula sempre se declarou um admirador das ideias pregadas pelo Papa Francisco. Mas mesmo líderes de países que não necessariamente convergiam com essas ideias, como Donald Trump e Javier Milei, também devem ir ao funeral do Papa. De que maneira que as questões institucionais acabam pesando mais do que as ideológicas agora? Estamos falando do falecimento do Papa. Então, nisso, as ideologias devem ficar de fora, necessariamente. Sim. E aí não tem questões políticas para debater ou questionar. É simplesmente prestar o último adeus a uma pessoa que teve um cargo muito representativo, a máxima autoridade da Igreja Católica no mundo, e por isso me parece bem, não espero que nenhum dos 2 lados ideológicos aproveite o funeral para fazer nenhum comentário político, porque não é o lugar. Como é que você avalia esse movimento, hein, Alan Gani? Da mesma maneira que o Segré, A gente está falando de um encontro de ministros de Estado, de presidentes, ou seja, é absolutamente institucional, protocolar, e as questões ideológicas não devem pesar agora, ainda mais tratando do Papa. Isso não pode ser motivo para palanque, mas a gente já viu em outras oportunidades, infelizmente, que aproveitam funerais, etc., para fazer proselitismo político. Ô Felipe Monteiro, o que essa presença agrega para esses líderes mundiais no funeral de um Papa admirado como Francisco? Cine, primeiro que o Papa, além de ser líder espiritual do catolicismo, ele é chefe de Estado, Então, no mundo que tem 1 bilhão e 400 milhões de católicos, eu sinto que a influência do Papa é muito grande, E perpassa, o catolicismo, O Papa influencia outras religiões. É bom lembrar que o Papa Francisco, ele se abriu para o islamismo, se abriu para o evangélico, se abriu para outras religiões, assim, que ele tinha como mote do seu papado exatamente essa abertura, esse diálogo com outras religiões. E é bom lembrar que o Trump, por exemplo, ele foi eleito com os votos do católico. O Trump tem no seu governo vários católicos. O J.D. Vance, por exemplo, vice-presidente, é católico, A ministra da Educação também é católica. Ou seja, a Argentina é um país católico, o Brasil também é um país católico. Então, certamente, ir ao encontro, ao enterro do Papa, irá, sim, trazer ganhos, Não digo nem político, Mas é importante que essas pessoas estejam lá para representar o seu povo. Qual a tua análise, Zé Maria Trindade? Pois a ideia é que todos agora já estão pensando no futuro, E no futuro exatamente é o próximo Papa.
toda a discussão com o Papa Francisco não foi agressiva. A gente viu aqui com Milei, por exemplo, e com outros chefes de Estado, no sentido de uma convivência. Afinal, é um chefe de Estado. Ontem aqui, uma entrevista deve ser guardada, vista e revista, que é da Fafá de Belém. E entre as coisas maravilhosas que ela falou, né, e que narrou vários bastidores, ela falou: é o cargo mais importante do mundo. É incrível, não tem uma caneta poderosa, não tem grandes decisões, mas é sim o cargo mais importante do mundo, né? Para nós católicos seria assim, um representante de Deus aqui na Terra, para se ter uma ideia desta importância. Sobre a comitiva do Brasil, eu conversei com integrantes ali do grupo íntimo do presidente Lula e me disseram que a ideia dele é transformar estas viagens em algo institucional. Quando ele foi ao Japão com um grupo muito grande, que levou os ex-presidentes da Câmara e Senado, me disseram que na reunião íntima lá deles, dos presidentes, que o presidente Lula falou: olha, nós estamos aqui representando o país, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente da República, e ele insinuou que chamou o Supremo também para ir. A ideia é que nessas viagens internacionais, a ideia do presidente Lula, fosse a representatividade e não exatamente políticas partidárias ou pessoais. Então, a ideia agora do presidente Lula nesta comitiva é fazer de novo uma tentativa de reunir o país e suas representações institucionais, os presidentes da Câmara, Senado, Supremo e da República, sem nenhum acordo partidário ou mesmo de apoio. Essa é a ideia. Fala, Felipe Monteiro, arremate. Só acrescentar o que o Zé colocou, né? Na primeira vez que o Lula foi no sepultamento de um Papa, João Paulo II, né? Ele resolveu levar, né, vários ex-presidentes da República, né? Levou o José Sarney, levou o Fernando Henrique Cardoso. Ele era inimigo do Fernando Henrique Cardoso na época, né? Presidente do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele abriu, né, o espectro político partidário, mostrando que não estava indo no intuito político, e sim no intuito humanitário de velar uma pessoa importante para o mundo. Aliás, o Vaticano confirmou a data do funeral do Papa Francisco. Luca Bassani, que estava no Oriente Médio, viajou rapidamente para Roma e vai trazer as informações para a gente agora. Como serão os procedimentos? Conta para a gente o que está previsto daqui para frente, Luca Bassani. Seja muito bem-vindo, meu amigo, e conte onde você está. Boa tarde a você, Evandro, a todos que nos acompanham. Depois de cruzar o continente asiático, chegamos aqui na Europa, na frente da Santa Sé. Estamos aqui no perímetro da Praça de São Pedro, né? Onde temos a Basílica de São Pedro e também onde a partir de amanhã, às 11 horas, horário local, ou seja, às 6 horas, horário de Brasília, o corpo do Papa estará exposto para que os fiéis possam fazer a sua última despedida. O Vaticano anunciou, então, e a partir de amanhã e por volta de 3 dias, na quarta, na quinta e na sexta, haverá a possibilidade de visitação. Longas filas são esperadas, afinal, muitos peregrinos, muitos fiéis, muitos turistas, até mesmo que estão na cidade de Roma, vão utilizar esta oportunidade para participar deste evento histórico do último adeus ao Papa Francisco, que hoje também teve as suas primeiras imagens divulgadas. Ele que já está trajando as vestimentas litúrgicas, as últimas delas que serão então parte deste processo até o seu funeral oficialmente acontecer no próximo sábado, por volta das 10 horas da manhã, horário local da Itália, 5 horas da manhã, horário de Brasília. Para este evento são esperados grandes chefes de Estado, como vocês estavam falando agora há pouco, o presidente Lula e a primeira-dama Janja são esperados aqui com a comitiva de políticos brasileiros, o presidente Javier Milei, da Argentina, país natal de Jorge Mário Bergoglio, antes de se tornar o Papa Francisco, além de líderes europeus, Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, o próprio presidente Emmanuel Macron e o presidente Donald Trump, com Melania Trump, a primeira-dama dos Estados Unidos da América. O funeral acontecerá na Basílica de São Pedro, uma das 4 basílicas papais, mas como nós já antecipamos aqui durante a cobertura histórica da morte de Francisco, o seu enterro será na Basílica de Santa Maria Maggiore, Santa Maria Maior, esta que é uma das 4 basílicas papais e uma que falava especialmente ao coração do Papa Francisco, que era devoto da Virgem Maria e que também fazia várias visitas a essa igreja e orações antes e depois de viagens apostólicas. É esperado
que esse funeral seja da maneira mais simples possível, para mostrar esse caráter jesuítico, esse caráter pastoral que o Papa Francisco cultivou enquanto padre e enquanto Papa. Assim também será o seu enterro no chão, com uma lápide bastante simples, escrita em latim, apenas Franciscus, como já foi também antecipado pelo Vaticano. A gente vai ficar de olho, acompanhando a movimentação da imprensa global, que agora se aglutina aqui na cidade de Roma, aqui também no estado do Vaticano, além de muitos fiéis que querem fazer essa homenagem. Amanhã as temperaturas vão estar amenas para a alegria dos fiéis, que provavelmente vão encarar aí boas horas de fila para ter a oportunidade de entrar na igreja, na Basílica de São Pedro, e também ver o corpo do Papa mais de perto antes deste último adeus. Obrigado pelas informações por enquanto, Luca Bassani. Se tiver novidades ao vivo, grita a gente aqui e já já eu volto a conversar contigo.